Análise de Manchester City e Real Madrid pela Champions League. A fase de nocaute começou e tivemos algumas surpresas. Talvez ao final do vídeo eu comente um pouquinho dos outros jogos, enfim. Mas basicamente o Real Madrid fez gols com Jude Bellingham, Brahim Diaz e Kylian Mbappé. E o Manchester City fez um gol com Haaland e outro gol de Haaland de pênalti. Eu esperava um jogo onde o Real Madrid ia dominar o Manchester City. A fase do Manchester City é muito ruim. A gente vê que o Manchester City tá numa fase que quase qualquer clube consegue ganhar deles. Então eu imaginei que o Real Madrid ia dominar mesmo o jogo. E de fato, em certo ponto, ele dominou. Durante o vídeo eu vou abordar sobre isso. Só não foi esse domínio todo, porque o Pep Guardiola criou meio que uma espécie de nova estratégia. Eu vou falar sobre ela durante o vídeo, vocês vão entender do que eu tô falando. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E pra quem dizia que Haaland não faria gol em jogo grande, ele fez hoje. E ele marcou 2 gols. Cara, foi uma partida bastante interessante, cara. Eu vi que teve muitas opiniões diferentes em relação ao jogo. Teve gente que achou que um jogador jogou mal e outro jogador jogou bem. Na verdade, não é bem isso. É um jogo que dividiu muita opinião. É um jogo que tá um pouco fora do comum, fora do padrão do que é o jogo do Manchester City e Real Madrid. Normalmente a dinâmica desse jogo é o Manchester City ter muita posse de bola, dominar as ações do jogo e perder em 1-2 contra-ataques. Dinâmica que foi apresentada nos últimos anos. Só que nesse jogo foi diferente. O Real Madrid tava com a bola. O Real Madrid tava propondo o jogo. Inclusive a posse de bola foi 46-54, né? Junto de estatísticas que demonstram que o Real Madrid foi melhor mesmo em campo. Não é a proposta de Carlo Ancelotti bater de frente com o Pep Guardiola com a posse da bola, digamos assim. Não é essa a ideia. Ele bate de frente de outra maneira, muitas vezes até jogando sem a bola. E hoje ele tava com a bola no pé, mas foi muito mais por causa de Pep Guardiola, que eu diria que ele tornou o time dele um pouco mais objetivo do que o normal pra essa partida, por causa da fase atual do Manchester City, cara. O Manchester City que não tem confiança pra estar com a bola no pé, porque comete muito erro, dá muito contra-ataque, inclusive isso é um resumo do jogo. Quando a gente olha pra formação de Pep Guardiola, ele foi com 4-1-4-1, que é uma formação que ele utiliza bastante, fez algumas modificações táticas pra ela se encaixar nesse jogo, pra manter um equilíbrio defensivo. Inclusive, isso é muito fácil de perceber. Quando você olha pra linha de 5 de trás do Manchester City, tem 5 zagueiros. O volante deles, John Stones, é um zagueiro. Os laterais são zagueiros. Então, tem muito zagueiro nesse jogo. Inclusive, eu diria que até o Manchester City desfazer essa formação e esse estilo de jogo, ele tava bem defensivamente, cara. As coisas começaram a ficar difíceis depois. Depois de desmontar, de trazer Rico Lewis pro jogo, por exemplo, de trazer Kovacic, aí as coisas começam a desmontar de verdade. Sobre o esquema tático, né? Além desse 4-1-4-1 e o 4-4-2 do Real Madrid, a gente tem um Manchester City que a ideia de jogo dele estava bem clara de perceber na hora de construir, né? Os dois laterais se juntavam ao meio de campo, eles meio que faziam uma espécie de inversão para juntar o meio de campo. Bernardo Silva dropava para ficar ao lado de John Stones e ter alguma presença cerebral ali pro meio de campo, já que não teria tanta criatividade. E a partir dali a gente tinha a construção do jogo numa espécie de 2-4-4, né? Com Haaland dropando e ficando às vezes até ao lado de Kevin De Bruyne, os pontos ali alargados. Basicamente o jogo era construído desse jeito. Eles tentavam acionar por dentro ali, criar uma dinâmica com os laterais que estavam mais por dentro, que depois puxavam pra lateral também, e tentar construir o jogo a partir dessas 4 figuras. Os zagueiros só estavam ali ajudando na questão do jogo de posse, né? De ter figuras pra desafogar na pressão alta do Real Madrid. E basicamente esse foi o jogo do Manchester City. E aí é bem engraçado, porque quando um tá com a bola no pé, a pressão do outro força com que ele cometa um erro, ou ele tenha que botar a bola muito pra trás. A gente vê os goleiros muito acionados durante toda essa partida, né? Tive Ederson sendo muito acionado, Courtois sendo muito acionado pra fazer passe e tudo mais, pra desafogar na pressão. A pressão dos dois times é muito boa. Eu diria que a do Manchester City é mais coordenada, a do Real Madrid é mais aleatória, né? Eu acho que tem pensamento sobre pressão alta em Pep Guardiola que é bem mais complexo, mas não é porque é mais complexo que é necessariamente melhor. É uma coisa que eu tenho que deixar bem clara aqui pra vocês. Nesse caso, eu acho que talvez a liberdade que Ancelotti dá pros seus jogadores seja algo muito positivo. E aqui a gente tem um 4-4-2, né? Que é uma formação que muita gente não sabe, mas é meio que o core de Ancelotti, né? Em teoria deveria ser a formação que ele mais usou na carreira. Então, é uma formação que ele já tá acostumado há muito tempo. Ele só não tem os jogadores certos pra fazer isso. Então a gente vê que Mbappé indo pra direita do campo, o que não é uma posição que favorece muito o jogador. Inclusive, muita gente tá reclamando do chute de Mbappé, falando, ele perde muito gol. Só que se você prestar atenção muito bem, você olhar ali pras estatísticas, o XG dele, ele tem 0.90, ele tem um gol. Então ele tá dentro do que seria a margem dele. Ele não ganhou grandes oportunidades. Ele ganhou oportunidades. Ele chutou, mas as oportunidades foram criadas pela movimentação dele, pela inteligência e pela capacidade dele de botar a bola no canto. Então tem muito chute dele, que tem 2 marcadores na frente, que tem um cara em cima dele, que ele tá disputando a bola, a pessoa acha que isso aqui é uma grande chance. Isso não é uma grande chance, isso é uma chance, ponto. Então ele produz o próprio lance e a pessoa acha que ele tá perdendo o gol. Não, ele tá produzindo um lance que nem deveria ter. Só pra vocês entenderem a diferença. Então, sim, a partida de Mbappé é legal, sim. O gol foi interessante, porque ele não consegue fazer o movimento que ele queria. Ele, é evidente, queria ter um chute bem mais forte na bola e mandar ela do outro lado. Ele não consegue, mas a
aí ele bate um pouquinho mais pra baixo da bola com a canela, e a bola vai por cima. Ederson se jogou no lance pra um lado que talvez ele não deveria ter se comprometido tanto, e aí pronto, acabou, ele acabou tomando o gol. Então você vê essa dinâmica diferente aí em Mbappé, lembrando que ele fez o gol na esquerda do campo, né? Ele tá na direita, mas ele se movimentou pra esquerda, assim como o Rodrigo se movimentou pra esquerda pra tentar chutar, assim como o Vinícius Júnior tá na esquerda, assim como o Bellingham tá na esquerda. Sim, o problema, ele continua existindo. O ataque do Real Madrid não tem equilíbrio nenhum, ele continua sendo um ataque que vai todo pela esquerda do campo. Aí você vê, por exemplo, o Valverde, que tem um lance que ele vai pela direita e dá um chute, é um lance muito bom, que é o único cara que realmente apareceu ali na direita pra chutar. De novo, esse é o mesmo problema de outros jogos, onde o Real Madrid joga tudo pela esquerda do campo. E aí a gente tem essa quantidade absurda de zagueiros ali, né, do Manchester City, que tornou isso cada vez mais difícil na partida. E o Júnior não conseguia produzir um lance. Só que ao mesmo tempo, o Real Madrid com 4-4-2 produziu uma defesa muito sólida também. Lembrando que o Manchester City, ele é um time que ele tem problemas defensivos porque ele ataca com muitos jogadores, ou ele ataca com muita força, então ele põe muita gente lá numa linha alta pra tentar atacar, e aí ele esquece da parte de trás. Só que nesse jogo, ambos estavam extremamente preocupados com suas marcações. Então o 4-4-2 de Ancelotti funciona muito bem porque há uma dobradiça de lateral e ponta em cima de cada ponta do time do Manchester City. Então quando o Grealish ia tentar produzir uma jogada, tinha Rodrigo e Valverde já em cima dele. Então isso facilitava muito a zaga, né? Quando a bola vinha direto pra zaga, foi bem mais difícil de gerar um erro na zaga. Então estavam bem mais cobertos do que uma partida comum, do que estava rolando durante boa parte da temporada. Então o Tchouaméni e Asensio tiveram um jogo mais facilitado nessa partida, cara. Porque normalmente eles estariam bem mais acionados ali com caras em velocidade nessa cobertura toda. Então a gente tem Bellingham e Mendy marcando de um lado também, que tornou a vida do ponta muito difícil. E aí era aquele jogo, né? Ele tentava produzir pelo lado, não conseguia, tentava produzir por dentro, não tinha espaço, tava compactado. O tempo inteiro não tinha muito o que fazer. Aí eles tentavam gerar aquela dinâmica, né? De jogar a bola e ficar girando ela por trás, só que aí vinha pressão alta. Mbappé muito rápido, Vinícius Júnior muito rápido. Não tinha jogo. Basicamente, na parte tática, foi tudo isso aqui, cara, que rolou dentro do jogo. Cara, muito bem montada a estratégia de cada um, velho. Tipo, e funcionou. Digamos assim, que funcionou pros dois lados. Então, o que definiu essa partida, cara? As substituições. Foi isso que definiu o jogo. A gente tem Ancelotti que traz pra jogo Brahim Dias. Ele muda o jogo do Real Madrid. Do outro lado, a gente tem Guardiola trazendo Kovacic e Rico Lewis, que fizeram partidas terríveis. Horríveis. Não tem nem como descrever, cara. Rico Lewis tornou muito mais frágil a esquerda do campo. Cara, nossa, inexplicável ali aquele lance de Kovacic que ele volta a bola pra trás. Daquele jeito, sabe? Pingando em cima de um dos jogadores mais rápidos da Europa. Ele pediu pra tomar aquele gol. Ele implorou pra tomar aquele gol, cara. Bizarro aquele lance, cara. Então o que mudou foi isso. Mudou foi a rodagem do elenco. Lembrando que eu não acho que o Manchester City tá em uma situação pior do que o time do Real Madrid. Por quê? O time do Real Madrid tá com menos 5 defensores. Então tem uma área do campo que tá completamente afetada. E se você presta atenção no contraste desse jogo, você consegue notar que o City foi pra campo com 5 zagueiros. O Real Madrid foi pra campo com um zagueiro só, de ofício, que era um zagueiro da base. Acabou de subir, é o tal do Asensio. Você tá entendendo que tem uma diferença muito grande aqui, cara? E não tem zagueiro no banco, basicamente, cara. Não tem. Tem uma galera ali mais jovem e tudo mais, também que é da base, mas que não tem nível pra estar no Real Madrid, digamos assim. Então, cara, a situação do Real Madrid é muito pior, porque tem uma área do campo, uma área da defesa que tá muito afetada. E eles ganharam o jogo. E ganharam na casa do Manchester City. Então, basicamente, isso aqui acabou, cara. Eu acho quase impossível que o Manchester City vá buscar um placar dentro do Bernabéu, cara. Eles jogaram em casa, jogaram com vantagem, tiveram um jogo onde os jogadores perderam oportunidades, né? Tem muito XG gerado aí no jogo que não virou gol, né? É 1.60 contra 3.30 do Real Madrid. É um jogo que tinha tudo pro Manchester City ganhar de verdade e ele não consegue. Ele não consegue manter o placar. E aí aqui a gente tem algumas figuras que falharam muito, cara. Eu acho que eu tenho que falar de Bernardo Silva, cara. Assim, Bernardo Silva tem sido um jogador muito ruim nessa temporada, cara. Muito ruim mesmo. Assim, desde que ele começou a colocar o Bernardo Silva mais no meio de campo, porque ele é um meio campista, ele não tem rendido, cara. Ele não rende. Então, tipo, é um cara inútil com a dupla de meio de campo dele. É um cara que não produz nada pro meio de campo dele. Sempre com nota baixa, sempre com atuações ruins em campo. O Bernardo Silva, que era produtivo em todo canto, não existe mais. Esse Bernardo Silva atual, ele é inútil em todo canto, digamos assim. É bem ruim mesmo, cara. Assim, eu não tenho nem como descrever o quão foi ruim a partida do Bernardo Silva hoje, cara. E ele deveria ser o veterano do time, o cara da experiência, o cara que traz... E não é. Nessa temporada ele é muito ruim. Não tenho nem o que falar, cara. Assim, quando ele não joga no meio de campo, ele joga na ponta, ele até vai legal. Só que ele não é um ponta de ofício, ele é um meio campista. Então, fica difícil de defender Bernardo Silva, né? Ele é o que as pessoas chamariam de meia total, né? Não sei o que dizer, velho. Sim, ele deveria ser a figura de segurança do time e não o problema. E a gente tem um Real Madrid que demonstra os mesmos problemas de sempre. Não sei como vai ser as próximas fases, mas eu sei que os jogadores vão se recuperar. Muitas adaptações na defesa, né? Um volante na defesa, na lateral, um volante na zaga e um time puramente adaptado. Com
certeza eu acho que ele escolheria outras peças se ele tivesse disponível pro jogo, cara. É uma vitória, assim, que é muito grande do Real Madrid, cara. É sério. O momento atual do Real Madrid é muito ruim, mano. Tipo assim, questão de jogador, cara. A zaga adaptada com 2 volantes é um absurdo, sabe? E não reforçou. Não trouxe ninguém, não trouxe um empréstimo de um zagueiro, por exemplo, pra jogar um tempo ali até a galera voltar da lesão. Não. É tipo, dá teu jeito, Ancelotti. Dá teu jeito. Resolve aí e tenta ganhar, velho. Cara, que situação difícil. E o Manchester City, cara, é inexplicável essa fase atual deles. É muito inexplicável. Ela só é muito ruim. Bom, cara, eu vou chegar agora pra falar do que jogou mal e que jogou bem no jogo, quem eu achei bem, quem eu achei mal da partida. Mas antes disso, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like, ok? Muito importante. Outra coisa importante também aí é a opção nova que tem, a opção de hype aí que você usa. Um clique aí na aba de comentários, você faz o vídeo ser hypado aí pra mais pessoas. Se você quiser também ter um contato maior comigo e ver o que eu comento em tempo real, me siga no Twitter, @ddcorvo, vai estar na tela aí pra você ver. Agora vamos entender quais jogadores se destacaram aqui em ambos os times. Bom, cara, vamos começar aqui pelo Real Madrid, cara. Eu gostei muito do que eu vi hoje do Real Madrid de Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham. Gostei muito da partida de Bellingham. Gostei da partida de Ceballos e gostei de Valverde. Lembrando que o Valverde tá adaptado na lateral. E ele foi bem. Foi bem nos duelos e tudo mais. Marcou muito bem. E ainda conseguiu chegar no ataque, né? Um 4-4-2 que normalmente seria mais pra algo defensivo. E ele ainda consegue chegar no ataque pra fazer alguma coisa. E de fora da área dele quase foi gol. Gostei da partida dele, muito sólida. Muito sólida. Assim que eu não gostei aqui, que eu achei que jogou mal. E tem alguns jogadores que repetidamente há muito tempo estão jogando mal. Mendy. Não gosto das atuações de Mendy. Eu acho que ele não tá no nível do Real Madrid mais. Jogador que decaiu muito durante a carreira. Eu não gostei da marcação de Tchouaméni. Tchouaméni não é um zagueiro, cara. Ele é muito ruim na zaga, cara. Sinceramente, ele é bem fraco na zaga. Não gostei da partida dele e basicamente acabou por aqui. Não vou falar dos outros porque eles fizeram a parte deles. Eu achei, por exemplo, o Rodrigo um pouco apagado no jogo. Ele participa um pouquinho ali no início, eu sei. Ele fez algumas coisas no início, mas depois ele foi apagando. E aí quando o Brahim Dias entra, aí realmente a gente tem um jogo, verdade. Então termino por aqui. O Real Madrid, de resto a galera fez sua parte. Só achei, por exemplo, o Mendy muito frágil, né? Agora, no Manchester City, cara, quem jogou bem, ok? Eu vou dar um destaque aqui pra Vardiol. Gostei da partida do Vardiol, achei que ele foi muito bem, marcando muito bem. Gostei de Akanji marcando na lateral. Os 2 laterais foram bem. Gostei de Jack Grealish no jogo, adorei a partida dele. Phil Foden, que veio do banco, fez muita coisa. Eu acho que ele foi bastante produtivo vindo do banco. Gostei também. E pra mim, o MVP do jogo, Erling Haaland. Adorei o jogo dele, muito bom. Assim, é um jogador que a galera corneta bastante, critica muito, mas ele continua produzindo. E agora que o Manchester City tá na má fase, cara, um dos jogadores que mais tá produzindo é ele, cara. Ele tá sendo o herói das partidas em muitos jogos, cara. Você põe a bola no pé dele, ele cria, ele faz, Bom, e Haaland, ele tem que ser muito bem marcado, cara. Tem que ter 2 caras em cima dele, tem que ter uma galera em cima dele ali pra poder marcar, tem que ter um cara rastreando ele, como o Rudiger fazia. E aí você consegue anular ele. Se você não tem todo esse trabalho, ele pode destruir sua partida, como foi o jogo de hoje. Ele realmente foi muito duro de marcar. Aí você pega um volante na zaga adaptado. Um filme de terror, cara, pro cara, tá ligado? Então, tipo, pra mim, mesmo que Haaland não faça gol, ele sempre causa esse impacto, onde tem que estar com a preocupação extrema em cima dele, que acaba abrindo espaço pra quem tá em volta dele. Então ele é um jogador muito importante, sim. Isso bem claro aqui. Agora, e quem jogou mal no Manchester City, cara, eu diria que Rúben Dias, não gostei da partida dele. Bernardo Silva, volto a falar, muito ruim. Kevin De Bruyne, cara, que jogador que nessa temporada ele tá tão mal, velho. Ele tá tão improdutivo, ele tá tão abaixo da média do que normalmente ele entrega, que é difícil não falar, cara. Kevin De Bruyne pra mim, tirando o Foden, todos os que entraram pra mim jogaram mal. Todos jogaram mal, cara. Assim, foi bizarro quão mal foi a galera que veio do banco. O único que dá pra dar uma defesa é o tal do Omar Marmoush, ele acabou de chegar. Mas agora, os outros não. Os outros estão aqui há muito tempo. Não é explicável esse desempenho abaixo deles em campo, bizarro. Ainda mais quando você tanto precisa, sabe? Precisava desse desempenho a mais que eles não trouxeram. Assim, achei a partida deles muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Enfim, cara, eu termino por aqui. Eu acho que a gente já sabe quem passou. Me surpreendi o Sport tomando de 3-0. Eu realmente não achava que era possível, mas pelo visto o tal do Nipokova que foi mais rápido, né? Já conseguiu botar o time na linha bem rápido. Incrível. Ele tem semanas de trabalho, né? 1 semana e meia, por aí. A única coisa que me impressionou foi isso. O resto foi mais ou menos no que eu imaginava, né? Todos os jogos ali foi mais ou menos na casa do que eu imaginava e do que eu, inclusive, botei lá no Twitter. Enfim, basicamente foi essa partida, cara. Uma partida que foi boa de assistir também. Eu espero aí um segundo jogo da hora também, mas provavelmente... no Bernabéu vai ser um negócio difícil pro Manchester City, cara. Enfim, rapaziada, termino por aqui. Pra quem me pede tanto vídeo aí de análise de jogo de Champions, vai ter. Tentar cobrir aí alguns jogos de Champions toda semana que tiver, né? Agora que a gente entrou nesses estágios finais. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou indo embora. Agradeço a você que chegou até aqui. Agradeço a você que deixou o like, que usou a opção de hype aí também na aba de comentários. Valeu. É isso. Tchau.